Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, te agradecemos por esta oportunidade que nos é dada de podermos estudar a Tua palavra junto com centenas de pessoas que estão espalhadas por várias partes do mundo. Nós te agradecemos, Pai, porque o Teu Espírito Santo nos ajuda a buscarmos a Ti cada dia e também nos ajuda a entendermos aquilo que nós estudamos. Queremos pedir, Pai, que continues nos fortalecendo na fé, nos ajudando nos problemas que enfrentamos, que nós não venhamos a desanimar, mas que possamos estar sempre certos de que Tu estás presente, cuidando de cada um de nós e que a vitória nos está garantida através de Jesus Cristo. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco. Todos têm necessidades, lutas, problemas, dificuldades. Estamos caminhando para o final do ano de 2025 e que 2026 seja um ano abençoado por Ti e que os nossos objetivos sejam realizados de acordo com a Tua santa vontade, especialmente na nossa vida espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos agradecidos. Amém. Estamos juntos para continuar a nossa jornada diariamente estudando a Bíblia e queremos agradecer a todos vocês que têm orado por nós, pelo nosso ministério, o trabalho que fazemos voluntariamente. E nós não fazemos somente esse trabalho através da rede social, através do Facebook, do YouTube, através do canal. Nós temos trabalhos aqui também, pessoais que fazemos de evangelismo, de estudos bíblicos e pequenos grupos e com certeza nós nos alegramos por poder estar servindo ao nosso Deus. E isso nós fazemos desde a nossa infância. Nós não começamos agora, recentemente. Nós fazemos isso já ao longo da nossa vida. E temos a certeza de que muitas pessoas já se renderam aos pés de Jesus, já se converteram e já tiveram um encontro real com Cristo. E louvamos a Deus por isso, pelo trabalho que Ele nos confiou e ainda nos confia. Nós ontem falamos aqui a respeito de Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e como nós dissemos ontem, Paulo escreveu essas duas cartas que nós estamos estudando a partir de ontem. Ele estava preso, nós não sabemos qual foi a prisão, se foi em Cesareia, se foi em Roma ou mesmo em Éfeso, mas de acordo com alguns textos bíblicos dá a entender que ele estava preso em Roma quando escreveu. E isso foi aproximadamente no ano 62 da nossa era que ele escreveu essas cartas. E Paulo morreu no ano 67. Ele foi decapitado por causa da sua fé, foi morto. E, irmãos, infelizmente muitas pessoas pensam que quando aceitam a Jesus, tudo vai fluir muito bem, não vai ter mais problemas, dificuldades, mas é pelo contrário. Quando nós decidimos seguir ao Senhor Jesus de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, as provações, as lutas, elas virão e serão cada vez mais fortes. Mas não há provação que nos sobrevenha que não seja impossível nós suportarmos, porque toda provação ela é permitida por Deus. E Deus não permite provação maior do que aquela que nós possamos suportar. Mas para isso, nós precisamos estar buscando a presença de Jesus todos os dias em nossa vida. Se nós não buscarmos a presença dele, nós não suportaremos. Então nós precisamos tomar uma decisão de buscar a presença de Jesus todos os dias em nossa vida. Pela manhã, ao levantarmos, tenhamos um momento de comunhão com Deus, de reflexão, de oração, de entrega. Falemos com Deus dos nossos problemas, das nossas lutas, nossas dificuldades e peçamos a Ele forças para que nós sejamos vencedores, não pelo nosso poder, mas pelo poder dele em nós. E Paulo, ele quando estava em suas viagens missionárias, ele estava ali na região da Ásia e então o Espírito Santo impediu que Paulo continuasse ali na Ásia com seu trabalho missionário. E então Paulo teve uma visão de que alguém estava dizendo a ele: passe a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo então sai da Ásia e vai para a Macedônia. E ali na Macedônia, Paulo, ele enfrentou prisões por pregar o evangelho. E quando nós lemos em
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e no verso 5, nos diz assim: fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Vejam a situação, irmãos, de quem quer pregar o evangelho. Isso naquela época, mas também acontece hoje com muitas pessoas. São perseguidas, são presas, são encarceradas e passa fome, passa frio. Tudo isso aquele que quer servir ao Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 11, verso 23, Paulo também escreveu: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta de quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. Vejam, testemunho do apóstolo Paulo, falando do que ele passava quando ele estava pregando o evangelho. E ainda, em 2 Coríntios capítulo 7, e no verso 5, diz assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Então, lá na Macedônia, ele também sofreu, ele foi perseguido. E nós vamos então estar detalhando isso durante o estudo desta semana, o que ele sofreu lá na Macedônia, especialmente ali em Filipos, que nós vamos mencionar, e está aqui em Atos 16, nos versos 16 até o verso 24. É uma passagem que já conhecemos bem, mas nos diz assim: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Eu li Atos 16, versos 16 até 24. Aqui já foi lá na Macedônia, em Filipos, cidade de Filipos. Eles estavam sendo seguidos por essa mulher, que era uma adivinha, e ela estava perturbando Paulo e o trabalho que eles estavam realizando ali de evangelismo. E ela dizia: olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E isso ela fazia todos os dias. E então Paulo, indignado, se voltou contra ela e expulsou o espírito maligno que estava nela. E essa moça, ela era usada por homens, por pessoas que a usavam para ganhar dinheiro. E eles, vendo que agora o lucro deles tinha ido embora, eles agarraram Paulo e Silas e os levaram até as autoridades. E eles foram presos, acorrentados, levaram uma surra e foram presos em correntes. E então nós conhecemos muito bem a história do que aconteceu lá com o carcereiro de Filipos. Houve um grande terremoto porque à meia-noite Paulo e Silas cantavam louvores a Deus e oravam. As cadeias se abriram, as correntes se soltaram, as portas se abriram. E o carcereiro, quando viu que as portas estavam todas abertas, que houve um terremoto, e ele quis tirar a sua vida porque ele era responsável pelos presos. E então Paulo disse: olha, não faças tal, porque estamos todos aqui. E aquele carcereiro disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Veja, irmãos, mesmo em prisão, Paulo ele não perdia a oportunidade de pregar, de falar do amor de Jesus, mesmo sofrendo, tendo sido açoitado
preso injustamente, ele testemunhava do amor de Jesus e da salvação em Jesus Cristo. O carcereiro aceitou a Jesus juntamente com a família, levou Paulo para sua casa, cuidou das feridas que haviam sido causadas por causa da surra que ele levou. E então, vejam que quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus em nossa vida, não importa o local, não importa se estamos livres ou presos, não importa qual a situação que nós estamos atravessando, Deus sempre vai dar uma oportunidade para nós falarmos às outras pessoas da salvação através de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, e a partir do verso 7, aqui vem dizendo o apóstolo Paulo: agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Paulo aqui é claro em dizer, anote aí na sua Bíblia, leia depois, marque, sublinhe. Nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Nós não somos nada, irmãos. A mensagem é que tem poder. Quando nós vivemos o Evangelho de Deus em nossa vida, a mensagem ela transforma, ela opera, ela salva outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Vejam, Paulo tinha essa certeza. Estava sendo humilhado, estava sendo esmagado, estava perplexo, mas não estava desesperado, porque ele sabia a quem ele servia. E também em 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versos 3 em diante, Paulo ele vem dizendo: vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós. E, por nosso amor sincero, proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus que opera em nós. Vejam, Paulo, ele é claro aqui em dizer que a vida cristã que ele vivia era uma vida que ninguém iria tropeçar na sua vida espiritual por causa de alguma falha que Paulo pudesse ter em sua vida. Assim também nós, irmãos. As pessoas, elas olham para nós, elas estão nos observando. Às vezes, nós pensamos que o que nós falamos para as pessoas, o que nós pregamos é importante. Sim, é importante. Mas o mais importante é a forma como nós vivemos o nosso cristianismo. O que as pessoas estão vendo em nós. Uma vida transformada, uma vida correta, uma vida que não leve outras pessoas a tropeçarem, ou elas estão vendo em nós uma pedra de tropeço, alguém que fala o que está escrito, mas que não vive na prática em sua vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude, para que possamos aprender com o apóstolo Paulo a ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não importa o que nós passarmos, mas que possamos estar sempre em pé diante de Deus, fazendo a vontade dele e não a nossa vontade. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos um bom dia.